Vamos lá, segunda tentativa. Aguardando aqui a entrada de todas e todos para fazer essa live. Botando aqui o tema, que será as dificuldades da advocacia previdenciária nos tempos da pandemia, né? Vamos ver se agora funciona. Pedindo aqui, aguardando a entrada do Dr. Evandro. Agora sim, após um pequeno probleminha técnico. Tudo bom, doutor? Tudo bem, doutor Lucas? Como é que vai? Tudo ótimo, tudo ótimo. Espero que todo mundo com saúde, que estejam nos assistindo aqui. Bem, a gente vai começando aqui, reiniciando a live, depois do primeiro momento que tivemos um problema técnico aqui de comunicação entre eu e o doutor Evandro, mas já está tudo certo. Agradeço a participação dele, agradeço a participação de todos. Já adiantando também que está acontecendo nesse momento, né, o encontro da Jovem Advocacia, né, no canal do YouTube da ESA. Também adiantando a todas e a todos que a gente tem se reunido e estamos fazendo aqui uma programação para o mês da advocacia em agosto. E em especial gostaria de agradecer ao doutor Evandro aqui por estar participando, estar nos ajudando também. Como eu já falei um pouco, não é uma área do meu conhecimento, não é uma área que eu atuo. Então vai ser de grande valia para mim, né? E assim, doutor Evandro, por favor, se prontifique fique à vontade, como você quiser, se quisermos debater, colocar temas polêmicos, enfim, fique à vontade, o canal aqui da ESA é todo seu. Excelente. Primeiro, eu queria agradecer o espaço, a oportunidade, o convite, né, feito pela doutora Luciana. E aqui, um privilégio, na verdade, poder me comunicar pelo canal da ESA, que tem crescido muito, né? Tem feito uma maratona aí de vídeos. É uma satisfação. Eu não sei se travou aqui. Travou? Tá normal? Tá normal, agora tá normal. Eu vou colocar aqui no 3G, que talvez melhore. Não. Deixa eu ver aqui. Bem, na live sempre tem esses probleminhas técnicos, a nossa internet não é a melhor que podemos ter, né? Mas o doutor vai falar um pouquinho sobre o tema, né? Que se ele tiver ouvindo, tá ouvindo, doutor? Vamos lá. Pronto. Fique à vontade. Bom, como eu vinha dizendo, é uma satisfação, na verdade, poder esclarecer, como o senhor bem colocou, o direito previdenciário, às vezes, Mais um probleminha. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, mas me travou um pouquinho, doutor. Se você pudesse continuar. Eu não sei nem também se também a minha internet tá. O senhor está ouvindo bem? Vendo aqui também se ajustando algumas configurações, vamos melhorar a conexão. Rapaz, essa chuva aí eu acho que vai complicar. Pois é, dificultou também, né? No final da tarde bem chuvosa. Mas eu teria aqui a internet, bora ver se esse 4G segura. Vamos ver. É nem 3 mais, né? Eu 4G. também não... Bom,
como eu vinha dizendo, o Mas, direito doutor, é só previdenciário... mais uma dificuldade que nós enfrentamos, né? Exatamente. Aí eu posso partir desse princípio, né? Uhum. Que é assim, o direito previdenciário, ele tem duas facetas interessantes, assim. Primeiro, eu queria destacar aqui a importância dele, né? Nesses tempos de pandemia, porque a gente sabe que o aspecto econômico, ele repercute em vários aspectos. E um deles, ou principalmente eles, é a camada mais vulnerável da sociedade, né? Uhum. Então, o direito previdenciário, por mais que tenha várias facetas, ela especialmente visa a proteção de contingências sociais, né? Então, para tudo que a sociedade tem de deformidade ou algo que deve ser corrigido pelo estado de bem-estar social, o direito previdenciário, como dos três pés da Seguridade Social, vem abarcar isso, né? Claro que contributivo, diferente do SUS e tudo. Mas ele tem essa finalidade de proteção social. E agora ele vem se destacar, né? Ele já vinha se destacando porque, enfim, em tempos de crise ou não, o Estado brasileiro, historicamente, ele depende, ele tem um desnível, uma diferença de social, econômica. Essa desigualdade social, por vezes, é compensada através de benefícios previdenciários, por exemplo, né? E agora fica muito evidente isso, né? É claro que quando se fala de auxílio emergencial, por exemplo, não é o caso do direito previdenciário, né? É um benefício assistencial, muita gente confunde, assim como BPC-LOAS também, né? Que é o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social. Mas como previdenciarista, como bom previdenciarista, a gente ali alcança um pouco ali o lado da assistência social também, e a gente pode até tratar sobre isso também. Mas o cerne da questão é que o direito previdenciário acaba se destacando nesses tempos de pandemia por esse aspecto. E por outro também, todas as dificuldades que a gente já vinha tendo, que a advocacia previdenciária já vinha tendo, hoje está escancarada, né? Então, por exemplo, a gente sabe que que a advocacia previdenciária, ela tinha ali várias formas de atendimento, várias formas de requerimento, pelo menos no âmbito administrativo, né? Então, o segurado, seja patrocinado por advogado ou não, ele poderia ir na agência de previdência social e fazer esse requerimento e tudo frente ao servidor do INSS. Agora, com as agências fechadas, só resta os canais remotos, né? Então, ele tem ali um 135 que fica um pouco difícil de se cumprir a sua finalidade, e, na verdade, o canal remoto mesmo fica para requerimento. O Meu INSS, que é uma plataforma remota, online, aberta ao público, que também pode ser utilizado pelo advogado, utilizando a senha do seu cliente, colocando sua procuração, julgando sua procuração, ou ainda pela plataforma, uma outra plataforma que é exclusiva aos advogados, que é o tal famoso INSS Digital, né? Que a ESA faz os cursos em parceria com a comissão. E esses canais remotos foram o que sobraram para os segurados e, logicamente, para a advocacia previdenciária, né? Com toda a sua carga de dificuldade. Sim. A internet é uma delas, né? Já que é um canal online, depende disso. Agora, sim, a gente está aqui numa capital, eu acho que o senhor está em Belém também, né? Isso, eu estou em Belém também e a gente já sente essa dificuldade. Agora, imagina o nosso colega advogado previdenciarista paraense que encontra-se no Tapajós, no nordeste do estado, no oeste do estado, aqui na parte da Ilha do Marajó, né? Então, a dificuldade assim, é imensa. E a gente nem vai longe. Outro dia, eu vinha conversando com um colega que ele falou o seguinte: Evandro, eu nem saí de Belém praticamente. Eu fui numa ilha aqui próxima, uma das ilhas de Belém. Belém tem, sei lá, 300 ilhas, né? Fui atender que a gente chama de advocacia itinerante, né? Fui atender um cliente. Eu levei meu computador, certo que ali eu ia ter, no mínimo, sei lá, uma internet básica de alguém. Ele falou assim: Evandro, eu não tinha cadeira. Exatamente. Eu cheguei de barco lá, né? Não é barco, é embarcação, né? Cheguei de barco na palafita, não tinha cadeira, não tinha tomada pro meu notebook. Eu tive que sacar ali um papel, uma caneta improvisada e anotar ali o relato do meu cliente para fazer o primeiro atendimento. Então, é essa situação, especialmente no norte, né?
Claro que a desigualdade social e as dificuldades infraestruturais no Brasil inteiro, mas aqui eu falo porque é a temática do nosso tema, né? Que é a ser previdenciária paraense. Aqui no Norte, com essa pandemia, vem se escancarar, né? Se o advogado agora está dependente só de instrumentos remotos, instrumentos online, fica essa primeira dificuldade, que assim parece ser abstrata, mas é o começo de tudo, né? Então, um outro exemplo que é o começo de tudo é a senha, por exemplo. Se o advogado não tem o INSS digital, né? Ou seja, ele não fez o curso da ESA, não se habilitou, ele ainda tem o Meu INSS, que é a plataforma aberta, né? Só que o Meu INSS tem que ser feita uma senha ali pelo segurado, certo? E para fazer essa senha, não é muito difícil dar dados divergentes, que é a famosa frase que aparece. E, às vezes pode ser um erro, assim, até do CPF da pessoa, ou algo do tipo, ou mesmo porque a gente não tem informações suficientes do cliente, certo? Para conseguir preencher e responder as perguntas que se exigem para fazer a primeira senha. Como a gente resolvia isso antes da pandemia? O advogado ia até a agência de Previdência Social, fisicamente, pegava uma senha provisória emitida pelo INSS e estava resolvida. Aí eu entrava em casa depois, ou no seu escritório, e mudava a senha. Agora não tem mais agência de Previdência Social para ser atendida, né? Pelo menos até o dia 19 está marcado, né? Que é até sexta-feira. Na verdade, eles fizeram o dia 19 para poder voltar a segunda. Então, na verdade, é 22, né? E já saiu notícia ontem de que está previsto mais uma prorrogação, né? Então, a gente fica prorrogando até o dia 30, pelo menos, talvez. As agências de previdência não vão abrir. E a gente fica à mercê dessas pequenas coisas que, na verdade, é o começo do atendimento. Eu não consigo nem analisar o caso do cliente, né? É interessante como tu colocaste, apesar do benefício não ser ligado diretamente ao direito previdenciário, que é o nosso tema, mas durante essa pandemia, agora, no começo da pandemia, a gente acabou fazendo algumas atividades solidárias, tentando ajudar as pessoas a conseguir o auxílio emergencial. E é impressionante como o nome da mãe, o nome da mãe, a falta do nome da mãe, um erro no CPF, coisas pequenas, né? A pessoa não conseguia ter o auxílio que ia trazer a comida, né? A questão básica para ele, né? Comida, alimentação, etc. E não tinha que ir na agência se expor, né? Durante a pandemia. E a gente viu aquele aglomerado, tudo que a gente estava pedindo para não acontecer no início da pandemia, aconteceu por uma política pública, talvez. Eu sei que o lado da emergência e da urgência exigia medidas mais céleres, mas talvez se um pouco melhor repensadas ou criado estratégias melhor elaboradas, talvez não tivesse essa consequência aí, que foi, na verdade, acabou propagando ainda mais o que a gente não queria que propagasse, né? Mas isso são questões estruturais, né? São questões de contexto que apresentam e escancaram a dificuldade da advocacia previdenciária, que, na verdade, é a dificuldade também do próprio segurado, que às vezes quer demandar administrativamente até sem advogado, mas agora mesmo que resta ao advogado esse resguardo aí para tentar contornar esses problemas que antes já existiam, repito, só que agora a ferida está aberta, né? Para todo mundo ver. Mas assim, e desde o começo da pandemia, como é que tu vistes a questão da atuação do advogado? A diferença entre, obviamente, toda essa dificuldade estrutural, né? Tecnologia, falta de tecnologia, né? O próprio acesso, mas houve um aumento da demanda, houve uma diminuição da demanda. Como é que tem sido a advocacia previdenciária nessa pandemia que está ocorrendo, né? Eu acabaram de perguntar, por exemplo, acabaram de fazer uma pergunta aqui dizendo que as análises das aposentadorias estão praticamente paradas, mas isso também é alguma coisa que já vinha acontecendo antes pela falta de próprios servidores, né, do INSS. Né? Quanto a essa última pergunta, o que aconteceu foi que os servidores agora estão trabalhando remoto, como qualquer outro servidor público, né? No início teve uma pequena alteração ali no sistema de cálculos que eles utilizam para analisar os benefícios, né? E até quando lançou o novo sistema de cálculo, alguns poucos sortudos conseguiram sua análise em semanas, que eu até não tinha visto na minha vida previdenciária. Mas também foi só uma semana que aconteceu isso e depois voltou à fila normal e de atraso. O que também não quer dizer que
que essa análise em uma semana tenha sido a análise correta, primeira Sim. coisa, ou ainda que tenha sido análise de deferimento, que é o que a gente busca. Uhum. Né? Então, o que pode ter acontecido é deferimento em massa, por exemplo, que é o que a gente não deseja, na verdade, e aí fica só empurrando para frente, ou então Judicializando ou também a demanda demanda. judicialmente, exatamente, ou judicialmente, ou ela recorre ali pro Conselho de Recurso à Previdência Social, né, o CRPS. Mas quanto ao primeiro aspecto que tu falaste, sobre se aumentou a demanda no início da pandemia. Bom, no início da pandemia, como todo mundo ficou surpreso, todo mundo ficou ali, ninguém sabia o que estava acontecendo, se ficava em casa, se não ficava. Antes do lockdown, eu tô falando, né? E natural, todo mundo fechou os escritórios. Claro que a sua demanda que já tinha no escritório deram continuidade. Assim que saiu assim que começou o período de quarentena, que ainda era chamado de auto-isolamento social, né? Se contava muito com a conscientização da sociedade para se isolar. Eu fiz uma reunião com a comissão e fiz uma interação. Eu fiz uma troca ali de experiências, porque era tudo muito novo, né? É novo para todas as áreas do direito, era novo para a gente também. Então, para trocar experiências, quem estava conseguindo algum tipo de êxito, como eles estavam fazendo para resolver, desde higiene até conseguir operacionalizar a documentação. Ainda não tinha muita regulamentação, porque hoje, por exemplo, saiu inúmeras portarias, né? E algumas coisas eles foram flexibilizando, mitigando algumas exigências. Então, por exemplo, algumas documentações que se exigiam autenticação, eles foram deixando não necessariamente autenticação, e aos poucos essa regulamentação foi soltando, mas no início não se tinha isso. Então, a gente, quando eu fiz essa reunião, a minha vice-presidente, Ana Celeste Leitão, ela deu uma excelente ideia, que ela fazia parceria com o motoboy, motoboy salvando a gente, né, esses profissionais informais ali, desde o delivery de comida, alimentação, até o nosso dia a dia de advocacia, salvando a gente. E aqui eu destaco, que é importante destacar, completamente sem proteção social, né? Exatamente. E aí mostra, é aquela história, escancara mais uma vez as mazelas que a gente tinha. E é engraçado, porque de toda aquela desconstrução normativa que a gente vinha vivenciando, né? No aspecto neoliberal, enfim, que democraticamente foi eleito para isso, né? Hoje fez muita falta o inverso. Né? Então a proteção social faz muita falta. Então esses profissionais que a gente chama no direito previdenciário de contribuinte individual, né, que são os antigos autônomos, né, eles estão totalmente sem proteção social e na verdade são eles que estão salvando a gente de elementos mais básicos. Eles fazem parte literalmente dos serviços essenciais. Exatamente. Né? Só que eles, diferente dos outros, não têm proteção social. A questão da precarização do trabalho durante todo esse período anterior acabou... Eu vou além da uberização do trabalho, né? Que é um passo além da precarização. Né? Isso daí tudo acabou eclodindo nesse momento. A doutora Luciana acabou de entrar, nossa presidente, nossa diretora-geral. Doutora Luciana, boa noite, tudo bom? Deixa eu dar um agradecimento novamente à doutora Luciana pelo convite, por esse bate-papo, que a gente consegue contextualizar aí o nosso mundo da advocacia. Mas a gente estava falando também isso, não só da dificuldade do não segurado ou dos segurados em chegar administrativamente, mas aí eu queria que tu explicasse assim, um pouquinho para mim a questão, porque o direito previdenciário acaba tendo uma especificidade que não é só análise documental, né? Acaba tendo perícias, acaba tendo, né, necessidade propriamente dita da presença das pessoas no local, né? Sim. Então, com essa pandemia, acaba... Esse é um aspecto, assim, é um dos pilares de discussão que a gente tem, inclusive para o retorno, né? Primeiro, para a pandemia em si, na época de isolamento, agora para o novo normal que as pessoas estão chamando, né? A gente tem um ramo que se chama benefícios por incapacidade laboral. Então, todos os benefícios que dependem ali de uma análise pericial, que perpassam uma análise pericial, para saber se a pessoa está incapaz para o trabalho ou não, ficaram prejudicados porque as agências estão fechadas. E aí tem uma grande discussão. Saiu uma lei 13.979, salvo engano, e autorizou a telemedicina. Tá?
E essa lei inspirou o Conselho Nacional de Justiça a autorizar a teleperícia, que é uma outra situação. Uhum. Nota, a telemedicina ela foi regulamentada legalmente para atender os pacientes e poder desafogar os hospitais que estavam precisando ceder espaço para os leitos que são das pessoas acometidas pela Covid-19. Certo? Então, a telemedicina flexibilizou ali outro tipo de atendimento para outros tipos de doença, né? Enfermidades ou, enfim, exames de rotina ou algo do tipo. Mas a teleperícia, especificamente, é completamente diferente. A teleperícia é uma análise técnica para saber se a pessoa tem direito ou não, para saber se a pessoa está incapaz ou não, para daí a gente conseguir analisar se ela tem direito ou não a um benefício por incapacidade, certo? Laboral. E o que acontece? É uma análise que tem que ser feita presencialmente. E aí tem uma briga, porque por essa legislação, 13.979, se não me engano, que inspirou o Conselho Nacional de Justiça a autorizar a teleperícia, até no ramo ali principalmente, na verdade, no ramo do Poder Judiciário, quando se retornasse, né? Por outro lado, o Conselho Federal de Medicina foi contra. Entendi. Então, eles disseram, olha, a teleperícia e levantaram até o aspecto ético, né? Uhum. E aí vem a questão de biodireito e tudo. É um assunto mais complexo, mais profundo. É um embate entre um conselho. Imagine só, é como se a Ordem dos Advogados do Brasil fosse contra uma normatização que nos regesse a nossa atividade. E a justiça fosse, não, pode fazer. E a OAB dissesse, não pode fazer. E aí fica esse embate, né? Uhum. Uma alternativa que o INSS conseguiu alcançar foi o que eles chamaram de antecipação, no caso especificamente de auxílio-doença, antecipação do auxílio-doença. Então, eles tiveram duas medidas. Uma, prorrogação, ou seja, quem já estava recebendo e precisava ali passar por uma renovação de perícia, né? Falava, olha, já que a APS está fechada, a gente vai prorrogar o seu auxílio-doença. Aí conseguiu resolver. Agora, quem estava pedindo pela primeira vez, por exemplo, ou quem tinha perdido o prazo ali para renovação, e tivesse que pedir novamente, a INSS criou uma sistemática de antecipação. Ou seja, não é uma concessão, é apenas uma análise documental. Então, tem uns requisitos, 4 requisitos lá. Se a pessoa tiver um laudo assinado com CID, sem rasura e com prazo estipulado, determinado, o analista poderia conceder a antecipação do auxílio-doença. Ou seja, não seria uma concessão, seria uma antecipação, a pessoa receberia no valor de um salário mínimo e poderia proteger aquela contingência social que eu tinha dito no início da nossa conversa e seria abarcada sem maiores dificuldades, né? Até que se voltasse à normalidade e pudesse fazer uma perícia e confirmasse se era aquilo ou não. Né? Essa foi uma alternativa. Mas judicialmente não se tinha uma solução para isso. Porque judicialmente é a última trincheira. A gente não pode falar em antecipação, né, de benefício. A gente tem que falar ou em tutela antecipada, né, antecipação da urgência. Exatamente. O que é problemático, porque tem aquela discussão de que, e se ao final... já se perdeu o objeto, né? Exatamente. Devolve a verba alimentar. É mais que alimentar, não sei, é dignidade da pessoa humana. E justamente, substancial para a pessoa. Justamente quem vai atrás disso é justamente quem mais precisa, né? E aí, quem tem menos informação, quem tem menos alcance. Exatamente. E aí ficou esse embate, se poderia ou não poderia teleperícia. O Ministério Público Federal, assim, tentar conciliar essa divergência ali entre o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Federal de Medicina, ele falou, olha, não, tente ali fazer uma prova técnica simplificada, que é mais ou menos o que o INSS tentou fazer, então é uma análise documental também, para concessão ali, de repente, de uma tutela de urgência, e que é o que tem sido adotado aqui no TRF1 e algumas sessões também, especificamente aqui no estado do Pará, a seção Pará, eles têm adotado, inclusive saiu regulamentação recentemente sobre isso, saiu uma portaria especificando como seria essa prova técnica simplificada, né, que é prevista no CPC. E eles especificaram o que eles queriam ali de requisitos de documentação para poder ter essa análise.
Presidente Alberto, Opa, te prestigiando. Presidente, tudo bom? Boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Tudo bem, presidente? Satisfação. E a gente ficou esse embate. Agora, a gente está próximo do retorno à normalidade, ou à nova normalidade na Justiça Federal, que está previsto para o dia 1º. Inclusive, a OAB foi consultada para saber, enfim, a Justiça Federal consultou diversos órgãos pertinentes, né? A OAB foi uma delas, e a comissão ajudou nesse sentido de tentar ver o que se podia fazer para se ter uma normalidade com diminuição ali de riscos, ou enfim. Mas essa prova técnica previdencial, a gente está nesse nível ainda, essa prova técnica simplificada está nesse nível ainda de discussão quanto à perícia. Então, a gente está adotou-se essa sistemática ali parecida com o INSS, e é isso que tem que ter acontecido. Mas vai chegar algum momento que vai precisar mesmo da perícia. Entendi. Porque não são todos os benefícios que vão conseguir ser abarcados por essa prova técnica simplificada. Até porque os processos precisam findar. Eles precisam transitar julgado, eles precisam passar necessariamente por uma perícia. E isso é um nó que precisa ter desatado, que até agora não se tem uma... Então, provavelmente, teremos mais uma demanda diferenciada, inclusive, de pessoas que tiveram a tutela antecipada e, posteriormente, indeferido o benefício, ou depois de uma perícia vão ter que ser realizada uma nova perícia para tentar contestar ou não o benefício. Então, haverá novas demandas aí por conta da pandemia, ou da sistemática utilizada na pandemia aí no futuro para a advocacia da previdenciária. Seria isso? Quanto a essa perícia, exatamente isso. E assim, a preocupação é tanta que todos os presidentes das comissões de direito previdenciário, mais a Comissão Especial de Direito Previdenciário do Conselho Federal, se reuniram, né, elaboraram um grupo de trabalho, qual até fiz parte. Tive o privilégio de estar ao lado de notáveis, e se elaborou uma nota técnica que em breve sairá pela Ordem dos Advogados, pelo Conselho Federal, e fará esse tipo. Alguém perguntou sobre perícia em consultório, era uma das alternativas também. Então, as soluções foram inúmeras, né? Se fazia no consultório do perito, se fazia no Poder Judiciário para evitar aglomeração, mas aquele embate, essencialmente, entre o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Federal de Medicina, que envolve questão ética, inclusive envolve punição para o perito, para o médico perito, que desobedeceu o seu conselho, isso ainda que tem que ser desatado, esse nó. Sim, mas eu imagino que assim, a pandemia acabou trazendo vários desregulamentarização do direito, vamos chamar assim. A gente tem que acabar tirando um pouco do engessamento legislativo. Eu sei disso porque eu trabalho com o direito eleitoral, e a gente está discutindo justamente isso, se vai acontecer as eleições ou não, e se a gente se engessar, né, na legislação vigente, ou se a gente se engessar nas regulamentações e acabar dissociando a nossa atividade para o que está realmente acontecendo, nessa dificuldade que todos estão passando, a gente vai acabar ficando um pouco fora do que é a realidade, principalmente num país cheio de dificuldade como o nosso, né? Então, eu imagino aqui, né, fazendo uma análise prévia disso, né, mas eu imagino que o Conselho de Medicina tem que entender o que é nesse atual momento, né, o que é você engessar por uma regulamentação uma atividade que é tão essencial, que as pessoas vão acabar... E esse ponto é interessante que tu tocaste, porque ele traz uma outra reflexão. A gente tem os dois lados da moeda. Por um lado, a gente tem que ver, olha, é necessário, sim, a gente considerar que a gente está vivendo um período excepcional, e flexibilizações tende a acontecer, senão não vai andar, né? O excesso de formalismo, o excesso de... Que eu não estou discutindo o mérito dos formalismos, sim. Muitos são essenciais. Mas o excesso, frente à realidade que a gente vive hoje, pode ser fatal para se não andar para frente. Só que tem um outro lado da moeda. E o que se tem discutido muito. Há muita preocupação de que quando se voltar à normalidade, não se volte ao status quo anterior. Sim. Ou seja, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Audiências
audiências remotas online. Uhum. Então, funcionou, o judiciário pode dizer, não, tudo bem, agora, a partir de agora vai ser tudo online. O que vai ser Entendeu? um grande problema, exatamente. Usar o Ou então, o a momento... APS, a Agência de Previdência Social. Olha, funcionou muito bem na pandemia, os canais remotos. Não precisa mais atender. Eles já estavam querendo, já vinha caminhando para esse lado online. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam assim. E aí volta aquele aspecto, né? O Brasil, ele tem várias realidades. Aqui é a realidade amazônica, especialmente aqui no estado do Pará. E aqui eu posso dizer com propriedade, que eu venho conversando, inclusive, com os presidentes das comissões de Direito Previdenciário do Norte. Eu fiz 2 encontros com eles e tudo. E o curioso é que a realidade é exatamente a mesma. Do Acre, aqui a Tocantins, que não é embaixo da gente, a realidade é exatamente a mesma. E muito diferente da realidade do Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu tive uma reunião, assim, um segundo encontro, eu fiz questão de convidar representantes de outras regiões do Brasil. Então, eu convidei o presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Dr. Tiago Kidrix, do Rio Grande do Sul, convidei o presidente Dr. Sodero, de São Paulo, da Comissão de São Paulo, Dr. Isaac, de Alagoas. E, assim, a disparidade do cenário é flagrante. Tinha coisas que a gente relatava para eles, não era só do estado do Pará, repito, era do Acre a Amapá, Tocantins, tudo. A gente relatava para ele nem entendia direito o que a gente estava falando. Mas isso acontece, isso é um problema para vocês? Né? Tanto que ele levantou nossa bandeira na Comissão Nacional, ele é membro da Comissão Nacional, e assim, ele ficou tão comovido com a situação, que é tão divergente e é tão precário, que ele levantou a bandeira também, e eu até agradeço aqui publicamente, se ele tiver ou não. E é uma situação incrível. E aí é o que eu te falei, tem os dois lados, né? A gente precisa avançar, pode ter muita coisa que a gente aproveite, eu não estou dizendo que o lado remoto, eletrônico, por exemplo, as lives foi uma descoberta, né? Esteve sempre presente para a gente como instrumento de comunicação, mas a gente insistia em fazer evento presencial na ordem, com hora marcada, e vinha a chuva e pude estacionar. Agora não, agora a pessoa vem e assiste, volta, fica gravado, pode assistir depois. Isso é um avanço. O problema é que certas coisas não podem ir para a volta da normalidade. E isso a gente tem que saber que certas coisas são essas e tem que ser debatido. E não pode ser impostas. Então, a APS é um exemplo disso. As audiências virtuais é um outro exemplo disso. Né? A teleperícia, talvez, se virar moda, já pensou? A pessoa faz perícia. Se o constrangimento já é absurdo, sendo só um ambiente privado. Às vezes tem constrangimento do segurado, do paciente ali, sendo analisado. Num ambiente fechado, só ele e o profissional. Imagina a pessoa dentro de casa se mostrando para uma câmera. Eu estou falando de segurados que não tem esse contato com a tecnologia. Eu estou falando de segurados que enfim, tudo é mais novidade do que para a gente. Então, assim, tudo isso a gente está falando em tese. A gente está usando como exemplo aqui a capital, né? Mas se a gente for lá no interior, né? Potencializa tudo que eu tô falando. Lado, né? Pessoas com os ribeirinhos que não têm acesso, então a gente não pode usar realmente uma situação excepcional para depois justificar uma normalidade excepcional. Né? Não é saber o que pegar de bom e aproveitar. E saber o que, olha, isso aqui tem que voltar ao normal, isso é muito complicado. Porque aí as instituições vão medir força, né? Ali, cada um vai sentir o que foi melhor para si. Né? Não, e aí tem que ser um diálogo franco, né? Esse não é o momento de tomar decisões tão profundas, modificações tão profundas na estrutura como um todo, né? Se a gente não pensar isso com calma, se não tiver... pode ser usado posteriormente, é uma ferramenta boa? Né? Mas a gente tem que pensar com calma, né? Nós não podemos nos adiantar ali e achar que funcionou agora, vai funcionar para sempre. Ou simplesmente não vamos pensar em todos os defeitos que ela tem, só por uma questão de custo. Não, baixou o custo. Vamos esse argumento do custo aí, ele sei lá, olha, mas reduz o custo e tudo. E é engraçado porque no início da quarentena, a nossa comissão ela reuniu com todas as instâncias possíveis de instituições que a gente interage. Então, nos reunimos com todos os juízes do Judiciário Especial Federal, por exemplo. Nos reunimos com os presidentes das turmas de recursagem também. E um dos assuntos tratados, especificamente na turma recursal,
foi a questão da sustentação oral à distância, de maneira remota. Então, como vinha acontecendo, né? O advogado, a sessão era virtual, já era virtual, só que sem a presença do advogado. Entendi. Olha a questão, sem a presença do advogado. Se o advogado quisesse, ele tinha que se manifestar, dizendo que queria fazer sustentação oral, e durante a pandemia não tinha possibilidade de fazer de maneira remota. Olha, a sessão já era virtual, mas o advogado não poderia participar. Então ele teria que aguardar a volta à normalidade. Isso no início da quarentena. Hoje, eu não sei quando voltar à normalidade. Imagina naquela época. Sim. Agora, isso está por trás de um segurado que está aflito, esperando o julgamento em grau recursal de um benefício que é essencial na sua vida ali, dilacerada, talvez, e agravada pelo estado de pandemia, né? Mas, assim, voltando, e aí a situação era essa. Aí a gente tentou argumentar, a ordem tentou argumentar, olha, talvez seja o momento da gente experimentar aquela história, né? Vamos experimentar ali a questão virtual, as audiências já vão ser assim, já vai ter experiência nesse sentido. Aí a resposta que a gente escutou foi, doutor, a gente não tem estrutura para isso. Né? Então aquela parte de custo, de estrutura, sempre vem à tona, né? Quando a gente quer dar um passo para frente, assim, sempre vem à tona. É impressionante. Hoje eles estão fazendo tentativas, olha como avançou um pouco, né? Hoje a sustentação ela é virtual, só que é parcialmente virtual. Eu não posso fazer de casa. Eu tenho que ir até o Poder Judiciário. Entendi. Né? E usar fazer o instrumento... o instrumento deles. Não posso fazer de maneira remota. Ou seja, ela é virtual, mas ela não é remota. Entendi. Não é à distância. Interessante, interessante. E eu também fico pensando o quanto essa pandemia fez... Porque a gente está falando só da advocacia, né? Mas o quanto segurados deixaram de comparecer, tendo o direito, por conta da dificuldade da pandemia como um todo. Locomoção, né? Muitas pessoas do interior tendo que se locomover e com dificuldade de locomoção. A gente teve um lockdown entre cidades aqui no Pará e provavelmente, eu imagino que muita gente que seja do interior, apesar de ter um posto fechado nesse momento, mas tem um posto no interior, deva vir para a capital para tentar agilizar o seu benefício de alguma forma. Então, eu imagino quantas pessoas tiveram, por exemplo, a marcação de um benefício, de uma perícia, mas perderam. Vão ter que reavaliar. Então, assim, por exemplo, pessoas por incapacidade laboral ali, sobre um período de tempo. Tá? Eu já estou imaginando, porque eu realmente não atuo na área, mas curiosidade mesmo. Uma pessoa que teve ali a incapacidade laboral durante 3 meses, né? Por conta da pandemia não pôde acessar ali, não teve como se deslocar até o posto, não teve como procurar E agora, 3 meses depois, já está bem. Como é que ele faz para procurar ou o advogado, como é que ele trata um caso desse, né, excepcional por conta da pandemia, de não poder ter chegado? Aí a gente volta ao início da nossa conversa, né? A dificuldade começa no aspecto simples de acesso à agência de previdência social. E aí foi o que eu destaquei. Agora, mais do que antes, o advogado é essencial. Né? Porque, assim, a gente tem um instrumento remoto, que é o meu ponto INSS, né? Que é um instrumento aberto aos segurados, não é exclusivo do advogado. Só que, assim, tudo em tese, né? A gente está falando de um segurado, como tu falaste, do interior, que mal tem acesso a qualquer tipo de aparelho, quanto mais vai saber manusear. Se é advogado, tem dificuldade de manusear, faz cursos e cursos para utilizar. A plataforma vive atualizando, né? Um exemplo disso, o INSS Digital atualizou recentemente a plataforma, então é um novo estudo. O INSS Digital, o meu INSS é uma plataforma excelente, só que é excelente para quem está acostumado, para o advogado acostumado. Agora, eu fico imaginando um segurado que está ali, nessa situação que tu descreveste, e não tem. Ele tem que recorrer ao advogado. É só isso. Ele não tem muita... Assim, se ele já vinha recebendo um auxílio doença, ele ia cair naquele lado que eu te disse antes, que era da prorrogação automática, né? Ele ia ter uma prorrogação automática, né? Mas se ele vinha, por exemplo, por primeiro pedido, ou não tinha, eu tinha caído o pedido dele, não tinha dado a prorrogação e tudo, ele teria que fazer o pedido de antecipação, né? E se for o caso dele ter sido
por incapacidade, depois voltou à normalidade, aí teria que procurar o advogado para saber ali se ele ia conseguir o benefício especificamente para aquele período e tudo. Mas vai ficar complicado, porque assim, a análise já era alta. Note, a fila nacional era uma fila nacional de análise de recursos, de requerimentos online, né? Já era alta a fila nacional. Tanto que as pessoas me perguntam, quando eu dava participava de ministrar curso junto com a professora Henriqueta, da ESA, do curso do Iniciação Digital, eu ajudei ela a fazer o curso de maneira online, né? A ESA agora não faz mais presencial, faz de maneira online o curso de Iniciação Digital. E eu ajudei ela nas 5 primeiras aulas ali a conduzir a aula, e eu acabei me manifestando também e acabei virando um co-professor dela, né? Daquela aula. E aí, alguns advogados perguntavam, doutor, qual é a melhor plataforma? É o INSS Digital específico para o advogado ou o meu INSS? Qual sai mais rápido? O advogado sempre pensando na celeridade e tudo, né? E eu não tinha essa resposta, né? Eu falei, olha, eu te garanto que os dois demoram. Eu não sei qual é o mais rápido, mas os dois demoram, né? Principalmente se for mal instruído, é por isso que é importante o curso e tudo, né? E aí fica aquele problema, porque o que antes já era demorado, agora que só tem as vias online e choveu de demanda, até porque se tem o lado da necessidade, então muitos que antes estavam esperando para entrar com algum tipo de aposentadoria, mas agora precisam daquela remuneração, precisam daquele benefício que vai substituir essa remuneração, né? Principalmente em tempos de pandemia, quando não pode trabalhar e tudo, vai recorrer ao INSS e vai aumentar a demanda. Agora eles criaram algumas ferramentas para dar suporte ao segurado que não precisa do advogado. Nesse meu INSS eles criaram uma ferramenta chamada Elo, que vem de Heloísa, que é uma atendente virtual, tipo essas que tem Magazine Luiza e tudo, que te atende, que te dão respostas automáticas ou algo do tipo. Eu te confesso que eu não sei a profundidade desse atendimento, mas assim, é uma evolução. Está se tentando levar o máximo de atendimento ao segurado, ainda que sem advogado, mas é difícil, né? É aquela história. Se escancara. Todos os problemas que se tinham antes, hoje estão... Cada vez se mostra a advocacia é essencial. Eu imagino também na pandemia mais ainda, porque os direitos, né, assim como você tem você tem várias flexibilizações dos direitos, né, que acabam sendo atacados, e você acaba perdendo muita coisa durante a pandemia, por dificuldade tanto de informação, de várias coisas. E então a advocacia vai ser essencial para voltar um novo normal, de uma forma defendendo direitos, né, garantindo direitos, sem que isso atropele, né, as necessidades básicas dos cidadãos e etc. Mas... E aqui eu posso dar um exemplo simples e infelizmente mórbido, que o aumento de expressão por morte com certeza vai aumentar. O número de mortes que tivemos aqui foi fora da curva, né? E se boa parte desses falecidos eram segurados, tinham qualidade de segurado, vão deixar para os seus dependentes prisão por morte. Então, ali a demanda, pelo menos especificamente nesse benefício, já aumenta. Já aumenta, né? Eu nem estou falando aqui de auxílios ou algo do tipo, né? Diretamente relacionado. A Covid foi colocada como uma doença que você pode pedir o afastamento? Isso é uma pergunta que pode ser completamente por fora, mas ela entrou rapidamente de uma forma, olha, eu posso me afastar do meu trabalho por conta da Covid, a necessidade de uma documentação específica. Como é que foi tratada a Covid, a doença, né, vamos dizer assim, uma forma vista do direito previdenciário? Essa doença ocupacional tem um viés trabalhista, né? Mas o viés previdenciário... Só vai ficar na pensão. Não, o viés previdenciário ele é simples, porque a Previdência ela independe da CID. Então, a gente não define se a doença ela
ela vai gerar o benefício por incapacidade pela doença, pela CID. A gente vai identificar se essa CID, se essa doença vai gerar uma incapacidade para o trabalho habitual da pessoa. Perfeito, perfeito. Então, se aquilo tiver consequências, né, então, pode ser a doença que for. Se tiver consequências para o meu trabalho, nota, porque assim, pode ser que eu trabalhe com outra coisa, então eu tenho 2 segurados, com a mesma CID, com a mesma enfermidade, só que pelo trabalho que a pessoa tinha, uma gerou incapacidade, a outra não, porque é o trabalho habitual, tem esse extra aí, é o habitual. Então, é para o trabalho que eu exercia. Então, por exemplo, se eu sou advogado, sou cometido por uma doença, e que me deixou por incapacidade, seja temporária ou seja permanente, né? Que aí o temporário vai gerar o auxílio-doença e o permanente vai gerar a aposentadoria por incapacidade permanente, que mudou de nome, antes era invalidez, né? O que vai deixar claro para mim, que sou advogado, é se vai me impedir de exercer a advocacia. Não é se vai me impedir de atender telefone, se vai me impedir de fazer uma outra, que a gente chama do serviço de reabilitação profissional, que se o INSS não quiser me conceder o benefício, ou quiser conceder o benefício depois de cessar, ele tem que me conceder esse serviço de reabilitação profissional. Então, o INSS vai me bancar um curso profissionalizante, por exemplo, para eu me adaptar a fazer um outro tipo de profissão. Que na prática não existe. Sim, imagino. Isso não existe. Imagina, é só benefício mesmo. Imagino que na legislação esteja lá muito bem posto, mas na aplicação na prática pode até existir, aqui eu desconheço. Entendi. E, assim, falando de... A gente falou de várias modificações que houveram, mas, assim, na tua opinião, o que trouxe aí de vantagem? O que houve ali de progresso mesmo, de evolução para o direito previdenciário? A gente está vendo que, para a gente, essa dificuldade tecnológica é muito grande, mas tu acha que isso vai evoluir para, de repente, uma facilidade da atuação do advogado, ou alguma coisa que veio facilitar a advocacia? Assim, aqui vai ser uma resposta especulativa e é até difícil, porque como eu estou no cargo da presidência, pode ser que eu fale em nome de uma classe inteira, mas aqui eu faço um parênteses e não falo em nome da classe, né? Perfeito, perfeito. A minha perspectiva seja que o advogado previdenciarista e a luta da comissão seja nesse sentido, que tenha maior intimidade com os canais remotos, né? Eu muito tive essa discussão com gente regional da APS local, aqui da agência do INSS local, que ele se diz assim, doutor, o advogado tem que sair da APS, o advogado não tem que vir fazer requerimento aqui e disputar fila com o segurado, por mais que a gente tenha uma ACP, ação civil pública, que nos garante um guichê exclusivo para o advogado, por questões prerrogativas, mas, assim, ainda tinha muita demanda do advogado fazendo fisicamente as coisas, né? E aí ele falava, doutor, o advogado tem que sair da APS, vai usar o seu INSS digital, que foi uma conquista de vocês, ou então vai usar o meu INSS, que o advogado também pode utilizar. E eu sempre respondia para ele, e aí como representante de classe, olha, nem só de requerimento vive o advogado. Claro. Né? O advogado tem que ir lá, às vezes conversar com o servidor, às vezes dar uma inconsistência até no sistema remoto, online, tem que tirar dúvidas se já aconteceu comigo, né? Enfim, tirar alguma dúvida, produzir prova, de repente, não sei. O advogado nem sempre vive de requerimento, né? O advogado diligencia, exerce sua advocacia da melhor forma que ele entende. Não é o gerente da PS, com todo respeito, que vai determinar os nossos limites. Mas, assim, por outro lado, eu espero que essa pandemia, que a gente foi obrigado, a gente foi forçado a se quiser continuar atuando, se faça de maneira remota e online, né, por esses instrumentos, pelo menos eu espero que a advocacia esteja um pouco mais... tenha um pouco mais de intimidade com essas plataformas, né, e se utilizem mais dela, porque, de fato, isso desafoga a APS, né? Claro que eu sempre vou defender a bandeira do advogado ter o direito de falar com o servidor, aonde quer que esteja, né? Nossa prerrogativa tem que ser... não pode ser negociável, né? Só que eu espero mesmo, porque isso facilita a vida do advogado. A gente sabe que o PJE, no início, quem pegou assim, a transição, né, teve aquela resistência, não vou conseguir usar, e hoje faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia e não teve nenhuma dificuldade. Eu espero
que isso seja um ponto positivo para o advogado previdenciarista e que de vez, já vinha entrando nesse ramo, pelo INSS digital e tudo, mas que entre de vez e consiga atender de vez. Ressalvado, é lógico, todos os casos e as dificuldades que a gente tem no interior, né? Eu estou aqui tirando todos esses casos. Porque o advogado do interior pode vir, doutor, isso está falando da capital, né? Aqui no interior a gente não pode fazer isso. Eu tenho que ir na PS. E aí eu estou junto com ele e eu defendo até o último minuto. Perfeito, perfeito. Eu acho que tem que haver modificações legislativas, tem que haver flexibilização, uma série de coisas, a inclusão digital, etc. Mas a gente tem que ver que cada pessoa, cada situação, cada local tem uma especificidade e a gente não pode excluir, né, essas pessoas do atendimento, da advocacia de uma forma geral, né? Então a gente pode sim promover, né, tentar promover a inclusão e tudo, mas de forma alguma excluir aquela pessoa que tem algum tipo de dificuldade, seja de qualquer maneira, seja econômica, seja qualquer outra coisa, mas que tenha algum tipo de dificuldade, a gente não pode excluir, né, simplesmente por conta de tá aí essa nova ferramenta, nós precisamos usá-la, né, vai facilitar nosso trabalho e tudo. Pode facilitar o nosso trabalho, vai dificultar e muito o trabalho de alguns outros profissionais. Então, enfim, eu acho que a gente tem que direcionar o nosso trabalho para isso, para que todos, né, toda a advocacia tenha, mas trouxe alguma coisa nova, né? A gente não pode... Trouxe. Não, e mais do que isso, trouxe debates novos, né? O que antes não se discutia, não se levantava para se debater, hoje se debate tudo, né? Então se debate todos os atos, por exemplo, no ramo judicial, ali no âmbito judicial. Hoje a gente está tendo a oportunidade de debater qualidade de perícia. Então, quando se discutiu a teleperícia, a primeira coisa que a advocacia levantou a voz foi, olha, peraí, se a perícia física já era precária, não era satisfatória, tinha qualidade duvidosa, o que dirá uma perícia à distância, virtual? Então, como é que a gente vai dar um passo para a perícia de maneira remota, teleperícia, quando que na parte presencial já era uma coisa discutível? Entendeu? Então, era um questionamento que se não discutia. Então, a qualidade de perícia, ou então passar o perito por um curso de capacitação, reciclagem, isso não discutia antes. Agora veio à tona. Agora pode ser uma bandeira, de repente. Eu, particularmente, defendo essa bandeira. Né? Porque a perícia até vai, para alguns casos específicos, pontuais e tudo, até pode ser com menos complexidade, tudo, mas que esse perito comprove que ele passou por uma reciclagem. Que passa, por exemplo, pelo módulo de estudo, como se fazer uma teleperícia. Ministrado ali, de repente, em parceria com a Ordem, com o Conselho Federal de Medicina, aproveitando para poder renovar ali a perspectiva do papel da perícia. Tem muito perito que acha ainda que ele que vai julgar o processo, que ele que define o processo, quando não. Ele vai só identificar aquele questionamento que a gente teve antes, que é se aquela doença vai gerar incapacidade para a profissão daquele segurado, especificamente. E isso não é feito. É uma perícia, assim, que é do sim ou não. Não, sim, não, sim, não. Um formulário básico sem... um formulário, exatamente. Aquela perícia que a pessoa, às vezes, nem olha para o cliente. Para o cliente, já para o segurado. Então, assim, eu acho que é um ponto positivo. A gente conseguiu agora ter a oportunidade de se rebater, de se discutir tudo isso. Né? E a gente tem que tomar a frente disso. Eu acho que essa é a bandeira que a Comissão de Direito Previdenciário tem adotado. Essa é a bandeira que a Comissão Nacional tem adotado também, de que vamos rediscutir, vamos adaptar, mas vamos mais profundo. Vamos de uma maneira mais inteligente e, de repente, ir na raiz do problema. Né? Porque senão a gente substitui um problema pelo outro. Né? Exatamente. É interessante você justamente fazer os usos que foram... O que foi trazido de novo, né? A perícia, né, uma teleperícia, legal, pode ser usada. Mas nunca deixar o que estava sendo usado antes, que é talvez o correto. Eu vi agora uma notícia recente, acho que até de ontem ou de hoje, sobre a prova de vida, né? Que agora parece que deu uma flexibilizada, né? Uso biométrico, etc.
Mas isso não pode impedir, por conta da falta de acesso, né, que as pessoas vão até o local para, olha, eu preciso ir no local, eu preciso assinar, né, eu não tenho lá um lugar para botar minha mão, minha palma da mão, meu dedo, etc. Existe um instituto no âmbito administrativo de direito previdenciário chamado JA, que a gente chama, né? Uma justificação administrativa, que hoje está pouco utilizada, mas no Conselho de Recursos, por exemplo, ainda pode ser bem utilizada, se o advogado tiver uma boa estratégia. Que é uma entrevista, na verdade, uma entrevista ali do segurado especial, que é aquele trabalhador rural, economia de subsistência, e outros requisitos, e as testemunhas, de repente, ali sendo entrevistadas para fazer aquela prova. Isso não pode ser feita de maneira remota. Já pensou? A gente está falando aqui de segurados trabalhadores rurais que nunca tiveram contato com o celular, por exemplo. Quanto mais, se for celular, é aquele ainda de tijolão e tudo, que só faz a ligação. Ou, enfim, quanto mais E assim, as soluções que vêm aparecendo doutor, leve para o seu escritório. Então, entendeu? Fazer o escritório do advogado uma APS, entendeu? Para ir colocar, tem uma internet boa, higienização, álcool gel, não sei o quê, e aí o servidor... Não, calma, as coisas não são assim. Então, é necessário sim que a APS volte a funcionar para serviços específicos. Claro que a gente não quer aglomeração, tudo tem que ser tomado cuidado, mas tem que voltar sim algumas coisas, porque tem, como o senhor bem colocou, tem certos atos administrativos que não podem ser praticados de maneira remota ou de maneira mitigada sempre, né? Mas é bem interessante, como me parece que toda essa discussão que a gente está tendo agora, questão de dificuldades tecnológicas, de dificuldade de acesso, o direito previdenciário já vinha se discutindo isso, já vinha sofrendo com isso há algum tempo, né? Tanto que o curso de INSS Digital talvez seja o mais procurado aqui da ESA. Então, parece que vocês já adiantaram, né? Se adiantaram em toda essa discussão, e a pandemia só veio mesmo, como tu mesmo falaste, né? Só veio exacerbar isso, só veio trazer, né, à tona ainda mais toda a dificuldade que o direito previdenciário, que o advogado que atua no direito previdenciário vem tendo, não é isso? E assim, é uma área que avança, e avança em todos os aspectos, né? Por exemplo, o direito previdenciário recentemente entrou no quadro obrigatório do MEC para as faculdades de direito. Antes tinha faculdade ainda que não ministrava um curso de direito previdenciário. Eu, na minha época, era uma matéria optativa e nem era direito previdenciário, era direito da Seguridade Social. Então eu estudava ali. Eu estudei, na verdade, previdenciário, mas o nome da matéria era Seguridade Social. E era matéria optativa. Direito previdenciário. Eu estudei o direito previdenciário, era matéria. Tem faculdades que é obrigatória, mas agora é para todas. E a gente deu um passo além. Agora vai virar segunda fase do exame de ordem. Então, para ver a importância do direito previdenciário. E assim, a gente acabou de sair de uma reforma previdenciária, a mais profunda, eu acho que de toda a existência do direito previdenciário, né? E revirou tudo. E o direito previdenciário tem uma peculiaridade incrível, que ele não é uma matéria substitutiva. Então, a gente não substitui uma lei pela outra, uma não revoga a outra e passa a valer a outra. Não, é acumulativa. Exatamente, né? Você tem marcos temporais que eles não deixam o direito adquirido, etc., que não podem ser... Então, o advogado que não estiver atento a isso, né, que não estiver preocupado com isso, é melhor escolher outro ramo do direito. Porque... Doutor Evandro, a gente está chegando aqui, faltando um minuto e pouquinho. Eu só queria agradecer. Eu acho que esse mote agora no final sobre a reforma talvez seja um outro bate-papo que a gente possa ter no futuro. Mas aqui, faltando um minutinho, suas colocações finais, agradecimentos. Muito obrigado por comparecer, muito obrigado por nos ajudar. Doutor Lucas, nosso vice-diretor da ESA, eu só queria agradecer novamente aqui pela oportunidade de poder me comunicar ali com vários colegas. É mais um instrumento que a gente tem aqui, voltando para aquele aspecto do instrumento remoto que a gente tem, né? E parabenizar essa iniciativa da ESA, que está nos trazendo assim, a oportunidade de tratar, escutar outros ramos que de repente não são nossos, e a gente consegue ter até uma outra visão e levar para a sua própria área do direito, né? E fazer esse intercâmbio de conhecimento. É uma satisfação e foi um privilégio estar aqui com vocês. Muito legal, muito obrigado mesmo.
Olha, todos aí, muito obrigado pela audiência, por estarem escutando a gente. Que tenham saúde todos, isso vai passar. E nos vemos em breve.